Era uma manhã envolta em névoa densa no interior de Minas Gerais, quando um SUV preto cortou a estrada de terra com velocidade incomum. O veículo, reluzente em meio à paisagem rural, contrastava fortemente com o ambiente simples ao redor. Ao volante estava Gustavo Almeida, um empresário de renome na capital, mas com olhos que carregavam algo sombrio. Seus dedos apertavam o volante com tanta força que os nós ficavam esbranquiçados. No banco de trás, a pequena Isadora, de apenas 5 anos, sentava-se calada, abraçada ao seu coelhinho de pelúcia. Seus olhos castanhos, arregalados de medo, passavam da paisagem enevoada para a nuca do pai. Desde que a mãe desaparecera, tudo mudara. Ele não era mais o mesmo, os abraços haviam sumido, os sorrisos se tornaram raros, e agora havia apenas silêncio. O carro parou subitamente à beira de um penhasco. Dali não se via o fundo. A névoa parecia esconder um segredo profundo e terrível. Gustavo desligou o motor e desceu sem dizer uma palavra. Abriu a porta traseira com pressa, soltou a trava da cadeira de rodas e pegou a filha no colo. Ela não chorou, não gritou, apenas segurou o coelho com mais força. "Papai, está muito alto aqui", disse ela, quase num sussurro. Ele não respondeu, apenas caminhou em direção à borda. O vento soprou mais forte, fazendo os cabelos loiros de Isadora dançarem no ar. No horizonte, os galhos de eucaliptos farfalhavam como se tentassem avisar o mundo. Do outro lado do campo, um cavalo branco de rara beleza, com crina longa e olhos profundos, pastava em silêncio. Seu nome era Brilho. Pertencia à antiga fazenda vizinha, abandonada há anos. Mas naquela manhã, algo fez levantar a cabeça. Seus ouvidos se voltaram para o som abafado dos passos na terra úmida. Ele sentiu. Algo estava errado. Gustavo ajustou a posição da menina em seus braços. Respirou fundo, deu mais um passo, a beira estava próxima. Brilho relinchou com força. Um som que cortou o ar como uma sirene. Gustavo parou por um instante e olhou para o cavalo que agora corria em sua direção. "Saia daqui!" gritou ele ao animal. "Vá embora, maldito!" Mas o cavalo não recuou. Seus cascos bateram forte no chão. Seus olhos encararam o homem com intensidade. Isadora tremeu nos braços do pai. Seus olhos encontraram os de Brilho. Era como se uma esperança brotasse do nada, como se aquele cavalo entendesse seu medo. Num movimento abrupto, Gustavo se aproximou ainda mais do abismo. Seus pés quase tocaram o vazio. A menina agarrou o pescoço dele com força, mas ele a soltou com brutalidade. Foi nesse exato segundo que Brilho se lançou contra os dois. Seu corpo grande e poderoso empurrou Gustavo de lado e impediu o pior. A menina caiu no chão, a poucos centímetros da beira. O coelhinho de pelúcia voou no ar e desapareceu na névoa. Gustavo cambaleou e caiu de joelhos, sem conseguir compreender o que acabara de acontecer. Brilho se posicionou entre ele e a menina, os músculos tensionados, o olhar firme, como um verdadeiro guardião. Ele não se movia, não temia. Estava ali para proteger. Isadora, ainda deitada, estendeu a mão e tocou a crina branca. Brilho se virou lentamente, abaixou o corpo e permitiu que ela se agarrasse em seu pescoço. Com esforço, ela subiu em suas costas e então, com passos cuidadosos, o cavalo começou a se afastar do penhasco. Gustavo permaneceu no chão, atordoado, derrotado por um animal que tinha mais alma do que ele. O vento assobiava entre as pedras como se o julgasse. A névoa engoliu Brilho e Isadora enquanto desapareciam pela trilha da encosta, deixando para trás apenas um homem e o peso de sua própria ruína. Brilho seguia pela trilha estreita que cortava o bosque como um sussurro entre as árvores. Seus passos eram firmes, mas silenciosos, como se ele soubesse que cada galho quebrado ou folha pisada poderia denunciar sua presença.
Sobre seu dorso, Isadora se agarrava à crina branca com as mãos pequenas ainda trêmulas. Seu vestido azul claro estava manchado de terra, e seus olhos, arregalados, buscavam entender se aquilo era sonho ou milagre. A floresta em volta era úmida e fechada, envolta por uma bruma que filtrava a luz da manhã em feixes dourados. Pássaros despertavam no alto das copas, mas Isadora mal ouvia. Seu coração ainda batia acelerado, como se a cada curva do caminho esperasse ver o pai surgir, com aquela expressão fria e vazia, pronto para terminar o que começara. Mas Brílio continuava a andar. Às vezes, ele parava por instinto, farejava o ar ou ouvia algo ao longe. Depois, retomava o caminho como quem conhece cada centímetro daquele território. Era como se o cavalo estivesse guiado não por vista, mas por propósito. E naquele momento, seu propósito era salvar uma vida. Em uma clareira escondida entre as colinas, cercada por samambaias altas e pedras cobertas de musgo, havia uma pequena cabana de madeira, quase engolida pela vegetação. Era antiga, construída décadas atrás por tropeiros que passavam pela região. Hoje, esquecida, tornara-se abrigo de animais ou de caçadores de passagem. Brílio parou diante dela, olhou em volta com atenção e relinchou baixo, como se pedisse permissão para entrar. Isadora não entendia o que estava acontecendo, mas ao descer do cavalo com dificuldade, guiada apenas pela crina e pelo calor que o animal exalava, ela sentiu algo que não experimentava há muito tempo: segurança. Ao pisar no chão fofo de folhas secas, suas pernas fracas não responderam. Brílio percebeu. Abaixou-se mais uma vez, encostando o focinho no ombro da menina como se dissesse: "Calma, eu estou aqui." Com esforço, Isadora se arrastou até a entrada da cabana e empurrou a porta velha, que rangeu de leve. Lá dentro, o ar era denso de poeira, mas havia um banco, uma lareira apagada e uma manta velha esquecida em um canto. Brílio ficou na entrada, observando tudo com atenção. Quando viu que não havia perigo, entrou com passos lentos e abaixou-se perto de Isadora, que agora tremia de frio e emoção. Ela puxou a manta e tentou se enrolar, mas seu corpo ainda estava em choque. Seus olhos se voltaram para o cavalo. Nunca em sua vida alguém ou algo a havia protegido assim. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de medo. Era um tipo novo de choro. Alívio, talvez. Você me salvou, murmurou ela, sua voz quase engasgada. Brílio relinchou baixo como se entendesse. Depois, deitou-se ao lado da menina, mantendo o corpo quente próximo ao dela. Lá fora, o vento sacudia as folhas com mais força. Em algum lugar distante, o som de pneus sobre pedra ecoava na serra. Mas ali, naquela cabana esquecida, Isadora estava viva. E não estava sozinha. As horas passaram devagar. O sol começou a subir, filtrando seus raios entre as fendas do teto da cabana. Brílio levantou-se de tempos em tempos, ia até a entrada e observava os arredores. Uma vez, seu corpo inteiro se enrijeceu, os ouvidos atentos para o lado da estrada. Mas era apenas um caminhão de lenha, sem perigo. Perto do meio-dia, Isadora adormeceu encolhida sob a manta, os dedos ainda segurando firme um tufo da crina de Brílio. Seus sonhos eram confusos, cheios de água, queda e vozes abafadas. Mas toda vez que o medo ameaçava invadir, o rosto do cavalo surgia, afastando tudo. Na estrada, longe dali, Gustavo Almeida percorria trilhas paralelas, seu rosto marcado pela tensão. O carro sujo de terra, os olhos injetados de sangue. Ele repetia para si mesmo que ninguém saberia, que ninguém acreditaria numa menina pequena se ela escapasse. Mas no fundo, algo o corroía, o cavalo. Aquela criatura não deveria estar ali, não deveria ter feito o que fez. E agora, por culpa dele, tudo poderia desmoronar. Enquanto isso, no alto da colina, em outra parte do bosque, um senhor idoso caminhava com uma cesta de lenha nas costas. Seu nome era Seu Mateus, um morador antigo da região, solitário e gentil. Ao ver marcas de cascos recentes próximas à clareira, franziu a testa. Ninguém mais andava por ali. Intrigado, seguiu as pegadas silenciosamente. Ao se aproximar da cabana,
Ouviu o som abafado de uma respiração leve. Espiou pela fresta da parede e seu coração apertou. Uma menina, encolhida, dormia abraçada a um cavalo branco. Um cavalo que ele conhecia de histórias antigas. Um cavalo que pertencia ao rancho abandonado do outro lado do rio. "Santo Deus!" murmurou, tirando o chapéu da cabeça. "O que aconteceu aqui?" E assim, sem saber ainda, seu Mateus estava prestes a mudar não apenas o destino daquela criança, mas também o dele. Seu Mateus empurrou devagar a porta da cabana, fazendo-a ranger levemente. O som foi o suficiente para Brilho levantar a cabeça num movimento rápido e elegante. Seus olhos cravaram no homem como se perguntassem: amigo ou ameaça? "Calma, meu velho. Calma!" sussurrou Mateus, levantando uma das mãos, mostrando que não trazia perigo. "Eu só vim ver o que está acontecendo." Isadora acordou com o som da voz. Seus olhos abriram devagar, assustados. Ela tentou se encolher ainda mais sob a manta, os olhos fixos naquele senhor alto, magro, de barba grisalha e expressão bondosa. Ele parecia cansado, mas seus olhos tinham algo de calor humano, algo que ela não via há muito tempo. Ei, tudo bem", disse ele, se ajoelhando com cuidado, mantendo distância. "Meu nome é Mateus, moro ali na colina. Vi os rastros. Me preocupei. Você tá machucada, pequena?" A menina olhou para Brilho como se pedisse permissão para falar. O cavalo soltou um som baixo e reconfortante, aproximando o focinho do rosto dela. Isadora então assentiu com a cabeça, lentamente. "Não, mas estou com frio", disse ela, com voz rouca. Mateus tirou o casaco, que usava velho mas quente, e estendeu para ela. "Aqui, coloca isso. Depois a gente arruma alguma coisa quente para comer, tá bom?" Ela pegou o casaco com mãos tremendo. Seu olhar ainda era desconfiado, mas havia algo na voz daquele homem que a fazia se sentir menos ameaçada. Ele não parecia alguém como seu pai. Não tinha pressa, não tinha raiva nos olhos. "Como você veio parar aqui?" perguntou ele, olhando agora para o cavalo. "E você, meu amigo, de onde surgiu?" Brilho olhou de volta, como se entendesse, mas permaneceu em silêncio. Isadora respondeu em seu lugar. "Ele me salvou. Meu pai, ele..." As palavras travaram em sua garganta. Ela se encolheu de novo, escondendo o rosto entre os joelhos. Mateus não insistiu. Levantou-se, caminhou até um canto da cabana e começou a acender o fogo na velha lareira. "A gente pode falar depois. Agora o mais importante é te aquecer." Logo, a madeira estalava sob as chamas e a temperatura dentro do abrigo começou a subir. Um pouco de calor voltou às bochechas da menina. Mateus tirou uma marmita de sua cesta, arroz, feijão e um pedaço de frango cozido, e esquentou no fogo, enchendo o ambiente com um cheiro caseiro e reconfortante. "Era um pouquinho?" ofereceu ele com um sorriso. Isadora hesitou, mas o estômago falou mais alto. Sentou-se devagar e pegou o prato com as duas mãos. Comeu com cuidado, como quem não sabia quando teria outra refeição. Enquanto ela comia, Brilho ficou deitado perto da lareira, observando tudo em silêncio protetor. Mateus aproveitou para pensar. Algo estava errado. Aquela menina havia sido claramente abandonada, e não por acidente. O cavalo não apareceu ali por acaso. Aquilo tinha cheiro de coisa feia. Ele conhecia bem o mundo e sabia quando uma criança precisava ser protegida, mesmo de quem deveria amá-la. "Qual é seu nome, Flor?" perguntou ele, após algum tempo. "Isadora", respondeu ela, já com a boca menos trêmula. "E o cavalo? Eu chamei ele de Brilho." Mateus sorriu com gentileza. "Um bom nome? Ele realmente brilha, né?" Ela assentiu com a cabeça. Pela primeira vez, seus olhos demonstraram algo além do medo. Era uma fagulha de confiança.
Mateus sentiu o coração apertar. Sabia que agora tinha uma escolha: fingir que nada viu ou assumir a responsabilidade. Isadora, disse ele com calma, você quer vir comigo até minha casa? É mais confortável que essa cabana. Tem cobertor limpo e até leite com chocolate, se você gostar. Ela hesitou por um momento, mas depois olhou para Brilho. O cavalo levantou-se e andou devagar até a porta, como se dissesse: vamos. Tá bom, disse ela baixinho, mas só se ele for junto. Mateus riu. Claro, menina, onde ele for você vai também. Agora vocês são uma dupla, né? E assim, com passos lentos e coração pesado, ele ajudou a menina a se apoiar, pegou a manta e a marmita e saíram os três em direção à casa simples que ficava na encosta da colina. O sol começava a se esconder por trás das árvores, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Brilho caminhava ao lado dos dois como uma sombra branca fiel. Isadora segurava firme a mão do velho. Não sabia exatamente onde estava indo, mas pela primeira vez desde que sua mãe desaparecera e seu pai mudara, ela sentia que talvez, só talvez, estivesse a caminho de um lugar onde o amor ainda existia. A casa de seu Mateus era tudo o que se podia esperar de um lugar moldado pelo tempo e pela simplicidade. De madeira envelhecida, com janelas de vidro ondulado e cortinas de renda, o lar exalava cheiro de café passado e sabedoria antiga. O quintal era tomado por ervas medicinais, flores silvestres e uma pequena horta onde tomates e alfaces disputavam espaço com pés de alecrim e manjericão. Isadora olhou para tudo aquilo com olhos de quem nunca tinha visto tanta paz de uma vez só. O cavalo Brilho parou na entrada e relinchou baixo, como se aprovasse o ambiente. Seu Mateus abriu o portão com cuidado, permitindo que a dupla entrasse. Pode ir entrando, pequena, disse ele com voz macia. Essa casa é sua também agora. Isadora hesitou, olhou para a porta, depois para Brilho e finalmente para a mão estendida de Mateus. Deu um passo tímido e logo outro. A madeira rangeu sob seus pés leves e o calor do fogão a lenha já alcançava a sala, aquecendo até os ossos. Fique à vontade, pode se sentar aqui, disse Mateus, apontando para uma poltrona forrada com crochê amarelo. Vou preparar um chocolate quente, aposto que você gosta. Ela assentiu com a cabeça, ainda em silêncio. Seus olhos percorriam cada canto da sala como se buscassem armadilhas invisíveis. Mas tudo ali era acolhimento. Havia retratos antigos nas paredes, uma estante cheia de livros e, no canto, uma velha vitrola empoeirada. Brilho permaneceu na varanda, deitado como um cão de guarda. Seu corpo grande bloqueava parcialmente a porta, mas sua presença trazia conforto. Isadora o observava pela janela com carinho crescente. Mateus voltou da cozinha com uma caneca fumegante e um prato com biscoitos amanteigados. Tome devagar, tá quente, disse, entregando a caneca a ela com as duas mãos. Ela soprou o vapor, cheirou o doce aroma e finalmente tomou o primeiro gole. Seus olhos se fecharam por um instante. Era como se aquele sabor a trouxesse de volta à infância que lhe haviam roubado. Tava com fome? Perguntou ele, tentando puxar conversa. Um pouco, respondeu, ainda tímida. E esse seu coelhinho tem nome? Isadora abaixou os olhos. As mãos apertaram a barra do vestido. Ele caiu no penhasco, murmurou com a voz embargada. Mateus sentiu um nó na garganta. Não insistiu. Apenas se sentou na cadeira em frente, respeitando o silêncio da menina. O relógio da parede fazia tic-tac lento. Do lado de fora, o vento movia as folhas do ipê amarelo, e Brilho continuava alerta, como um guardião antigo. Você quer me contar o que aconteceu? Perguntou Mateus suavemente, após alguns minutos. Isadora olhou para ele. Havia medo em seus olhos, mas também uma centelha de coragem. Ela respirou fundo. Meu pai
Ele disse que íamos dar uma volta, mas levou a gente até a beirada do abismo. Eu não queria... Eu pedi para voltar, mas ele me soltou. A voz falhou, as lágrimas escorreram silenciosamente. Mateus não o interrompeu, apenas se aproximou, pegou um lenço do bolso e ofereceu. Tá tudo bem, pequena. Você não precisa contar tudo de uma vez. Aqui você tá segura. Ela enxugou o rosto, fungando, e disse num fio de voz. Brílio me salvou. Ele apareceu do nada, pulou na frente, me tirou de lá. Mateus olhou para o cavalo pela janela e depois de volta para a menina. Ele sabia o que fazer. Alguns animais têm alma, sabiam? E esse aí, ele escolheu você. O sol já começava a se pôr quando uma batida leve na porta chamou a atenção dos dois. Mateus levantou-se com certa dificuldade e caminhou até a entrada. Ao abrir, encontrou Dona Célia, sua vizinha e amiga de longa data, trazendo uma cesta coberta por um pano florido. Fiz pão de queijo fresquinho e resolvi passar aqui, disse ela com um sorriso. E quem é essa princesinha? Isadora tentou se esconder atrás da poltrona, mas Brílio, da varanda, aproximou-se e relinchou suave. Dona Célia olhou para o cavalo, depois para a menina, e seu semblante mudou. Mateus, o que aconteceu? Depois eu te conto, disse ele baixinho. Agora, só preciso da sua ajuda. Dona Célia assentiu, entrou devagar e deixou a cesta sobre a mesa. Quando se abaixou na altura da menina, seu tom era de doçura pura. Você deve estar assustada, meu bem. Mas vamos cuidar de você, tá bom? Prometo. Isadora olhou para ela com olhos marejados, mas não recuou. Apenas assentiu com a cabeça. E aquele simples gesto fez Dona Célia sorrir. Naquela noite, depois de um banho quente com roupas secas emprestadas da neta de Célia, Isadora adormeceu no quarto de hóspedes, com a janela aberta e Brílio dormindo do lado de fora, bem próximo. O cavalo relinchou baixinho uma última vez antes de fechar os olhos. Dentro da casa, Mateus e Célia se sentaram à mesa. Ele contou tudo. E à medida que as palavras se formavam, ambos entendiam que o que haviam presenciado não era apenas um caso de abandono. Era uma tentativa de assassinato. E agora, proteger aquela menina significava enfrentar um homem poderoso, frio e perigoso. Mas nenhum dos dois hesitou. Essa criança não vai passar por mais nenhum horror, disse Célia, determinada. Não enquanto estivermos respirando, completou Mateus. E Brílio, lá fora, mesmo dormindo, parecia ouvir. A manhã seguinte nasceu fria, com o céu coberto por nuvens espessas e um silêncio denso pairando sobre as colinas. Os galos da vizinhança cantaram mais tarde do que o habitual, como se também sentissem que o dia traria algo além do comum. Na varanda da casa de seu Mateus, Brílio permanecia firme, atento a qualquer movimento estranho na estrada ou nos arredores. Seus ouvidos se viravam constantemente, captando sons que os humanos não percebiam. Dentro da casa, Isadora acordou antes do sol. Sentou-se devagar na cama, olhando em volta como se ainda estivesse se acostumando à ideia de estar em um quarto seguro. O colchão era simples, o travesseiro cheirava a alfazema e uma boneca de pano repousava na cadeira ao lado, presente de Dona Célia na noite anterior. Ela caminhou até a janela e abriu as cortinas. Lá fora, viu Brílio pastando calmamente e um beija-flor pairando sobre as flores roxas da varanda. Pela primeira vez em muito tempo, Isadora sorriu ao acordar. Na cozinha, seu Mateus já preparava o café, mexendo a colher de pau na panela de leite quente, enquanto Dona Célia cortava o pão de queijo ainda fumegante. O rádio antigo no canto sintonizava uma estação local. De repente, a voz do locutor chamou a atenção dos dois. E seguimos acompanhando o caso da pequena Isadora Almeida, desaparecida desde anteontem. O pai, Gustavo Almeida, prestou novo depoimento hoje de manhã.
visivelmente abalado. A polícia continua as buscas e pede que qualquer informação seja comunicada imediatamente. Dona Célia parou de cortar. Olhou para Mateus, que já havia deixado a colher cair dentro da panela. O silêncio na cozinha foi interrompido apenas pelo chiado do rádio. Ele está criando um teatro, sussurrou Mateus com raiva contida, fingindo ser o pai desesperado enquanto quase matou a própria filha. E agora ele colocou a polícia atrás dela, completou Célia. Não para salvá-la, mas para terminar o que começou. Mateus respirou fundo, olhou pela janela. Brilho ainda estava ali, forte, atento, incansável. Temos que pensar rápido, disse ele. Ela não pode ficar aqui muito tempo. É questão de tempo até começarem a bater de porta em porta. E você acha que a polícia vai ouvir uma criança de 5 anos contra um empresário famoso? Célia cruzou os braços, tensa. Isadora apareceu na porta da cozinha naquele instante, os olhos curiosos e o cabelo despenteado. Trazia a boneca de pano no colo. Bom dia, disse com voz doce. Os dois se viraram rapidamente e suas expressões suavizaram. Bom dia, florzinha, disse Célia com um sorriso. Você quer chocolate quente? Ela assentiu. Sentou-se à mesa e ficou mexendo no vestido enquanto esperava. Percebia que os adultos estavam preocupados, mas não entendia completamente o motivo. Mateus serviu a caneca e sentou-se ao lado dela. Isadora, você lembra se sua mãe te deu alguma coisa antes de desaparecer? A menina franziu a testa. Seus olhos se voltaram para a boneca. Ela me deu isso aqui antes de ir embora. Disse que era especial. Célia se aproximou, intrigada. Posso ver um pouquinho? Isadora entregou a boneca com cuidado. Célia apalpou e sentiu algo duro dentro do enchimento. Com delicadeza, abriu uma pequena costura no vestido da boneca e tirou de lá um pingente dourado em forma de coração. Dentro havia uma minúscula chave brilhante. Mateus arregalou os olhos. Isso não é um brinquedo qualquer, é chave de cofre. Mamãe disse que um dia eu ia precisar dela e que o papai nunca podia ver. O silêncio voltou à cozinha, mas agora havia mais do que medo nele. Havia direção. Ela sabia de tudo, sussurrou Célia. Sua mãe descobriu algo muito sério e sabia que o marido ia tentar apagar qualquer vestígio. Mateus fechou os olhos por um instante. Pensou no que fazer. Ele precisava levar aquela menina até alguém que pudesse protegê-la de verdade. Alguém que não estivesse nas mãos de Gustavo Almeida. Eu conheço um promotor de justiça que era amigo do meu irmão. É aposentado, mas tem contatos. Mora a uns 30 quilômetros daqui. Talvez ele possa nos ajudar. Você vai levar a menina até lá? Perguntou Célia, preocupada. Vou. Mas não sozinho. Ele olhou pela janela, onde Brilho agora pastava sob a sombra de uma árvore. Aquele cavalo é mais esperto do que muito cristão, e ele conhece caminhos que nem a polícia sabe que existem. Célia assentiu, mesmo com o coração apertado. Eu vou preparar um farnel com comida. Você parte ainda hoje? Ainda essa manhã. Isadora olhou para os dois, sem entender completamente, mas confiava neles. E mais do que tudo, confiava em Brilho. O Brilho vai com a gente, né? Perguntou ela, com olhos brilhando. Vai sim, pequena. Ele vai na frente, abrindo o caminho. Disse Mateus, sorrindo. E eu vou atrás, cuidando de vocês dois. E assim, naquele fim de manhã, enquanto o rádio continuava a falar de buscas, enquanto Gustavo espalhava falsas lágrimas diante das câmeras, e enquanto a polícia batia em portas erradas, um velho, uma menina e um cavalo branco se preparavam para seguir por uma trilha esquecida em busca de justiça. E a história deles estava apenas começando.
O céu já estava alto quando seu Mateus ajeitou a sela improvisada nas costas de Brílio. Não era uma cela comum, mas uma espécie de estrutura acolchoada, feita com mantas grossas, travesseiros amarrados com cordas e uma velha alça de couro costurada por Dona Célia, com as mãos trêmulas, mas firmes de intenção. Isadora sentou-se cuidadosamente sobre o dorso do cavalo, protegida por um casaco surrado que arrastava nas pontas. Em seus braços a boneca, no bolso do vestido, a pequena chave dourada. Brílio permaneceu imóvel durante todo o processo, como se entendesse que aquele momento exigia paciência. Seus olhos atentos acompanhavam cada movimento de Mateus, que agora amarrava a mochila com comida e água ao próprio corpo. "Você tem certeza disso, Mateus?" perguntou Célia, preocupada, observando-os da soleira da casa. "Tenho. Não posso esperar que a polícia veja a verdade sozinha. E não posso deixar essa menina aqui à mercê do acaso. E se encontrarem vocês no caminho, então Brílio corre mais do que eles." Célia esboçou um sorriso nervoso. Aproximou-se e entregou a Mateus um envelope. "Isso aqui é o número do promotor aposentado que você mencionou, amigo do meu irmão. Mora numa chácara chamada Três Marias, depois da serra. Se conseguirem chegar lá, ele vai saber o que fazer." Mateus assentiu e a abraçou com força. "Obrigado por tudo, Célia." Ela se inclinou e acariciou o rosto de Isadora. "Você é forte, minha flor, e tem os melhores anjos cuidando de você." A menina sorriu timidamente e abraçou a boneca. "A senhora é um deles também." Célia sorriu com os olhos marejados, e então Brílio começou a andar. Com passos firmes, seguiu pela trilha estreita que cortava o pasto e sumia entre as árvores da encosta. Seu Mateus caminhava ao lado, de bastão em punho, como um velho guerreiro ao lado de seu escudeiro branco. O silêncio da mata era profundo. Apenas o som dos cascos de Brílio pisando a terra úmida e o farfalhar das folhas secas quebravam a quietude. O cheiro de eucalipto e de terra molhada era forte, quase reconfortante. Ao longe, ouvia-se o pio de um gavião sobrevoando a serra. Isadora observava tudo com olhos abertos. Era como se cada árvore, cada pedra, cada curva do caminho fosse parte de um livro que ela estava aprendendo a ler. Brílio trotava devagar, cuidadoso com cada passo. Às vezes parava sozinho ou desviava levemente para a esquerda, como se reconhecesse um caminho mais seguro do que o anterior. "Esse cavalo tem mapa no coração", murmurou Mateus. "Admirado, juro que nunca vi coisa igual." A trilha levou-os até uma encosta de onde se avistava o vale lá embaixo. Ao longe, pequenas casas pontilhavam o horizonte. Era por ali, segundo o mapa de memória de Mateus, que teriam que atravessar um pequeno riacho e seguir por uma antiga linha de trem abandonada que os levaria até a estrada rural da chácara Três Marias. Mas ao descerem a encosta, perceberam algo que fez Mateus parar bruscamente. "Pegadas?" murmurou ele, agachando-se para olhar mais de perto. "Não são nossas. São frescas. Botas pesadas, provavelmente de 2 homens. E, ali, marcas de pneus. Uma caminhonete. Eles estiveram aqui hoje cedo." Brílio farejou o ar. Suas orelhas giraram e seu corpo ficou tenso. "Eles estão procurando", sussurrou Mateus. "Não pela estrada. Estão vasculhando o mato." Isadora apertou a boneca contra o peito. Brílio relinchou baixinho, como se dissesse: "Eu sei o caminho." Mateus se levantou e olhou em volta. A linha do trem parecia segura, mas aberta demais. Precisavam de cobertura. Ele olhou para a mata densa à direita e apontou: "Vamos por ali. O caminho é mais longo, mas mais protegido, se Brílio souber guiar." Antes que completasse a frase, o cavalo já havia tomado a dianteira, desviando pela trilha encoberta por galhos baixos. Mateus correu atrás, protegendo Isadora dos espinhos que se projetavam sobre o caminho. Durante horas, seguiram por dentro da floresta. A respiração de Mateus se tornava mais pesada com o tempo, mas ele não parava. Brílio, mesmo com a carga, mantinha o ritmo com determinação.
Às vezes parava para beber em pequenas nascentes ou para farejar o ar. Era como se ele sentisse o cheiro do perigo. No final da tarde, encontraram um velho galpão abandonado de madeira, meio caído entre as árvores. Mateus abriu a porta com esforço e inspecionou o interior. Era sujo, mas seco, o suficiente para passar a noite. "Vamos descansar aqui. Amanhã cruzamos o rio", disse ele, preparando um cobertor sobre uma pilha de feno seco. Isadora desceu de Brilho com cuidado. Estava exausta, mas firme. Sentou-se no chão, encostada numa viga de madeira, e tirou do bolso a chave dourada. Observou-a por longos minutos, em silêncio. "Mamãe disse que essa chave era meu escudo", murmurou ela, "mas eu acho que Brilho é meu escudo de verdade." Mateus sorriu com ternura. "Às vezes, os dois são a mesma coisa, pequena." E ali, sob o teto rachado daquele galpão perdido, enquanto a noite caía silenciosa sobre a floresta, um velho, uma menina e um cavalo branco dividiam esperança, medo e coragem. Do outro lado da serra, o nome de Isadora continuava estampando jornais e noticiários. Gustavo, mais desesperado do que nunca, começava a perder o controle da farsa. E no caminho da justiça, o tempo era precioso, e a verdade cada vez mais próxima. A noite havia sido silenciosa, mas ninguém dormiu profundamente no velho galpão. Mateus acordava a cada barulho de coruja ou estalo da madeira. Isadora se remexia entre os cobertores, murmurando palavras desconexas, entre sonhos quebrados. Já Brilho, mesmo deitado, mantinha a cabeça erguida em intervalos, os ouvidos sempre atentos ao menor sinal. Ao nascer do sol, um nevoeiro espesso cobria a mata como um cobertor denso. Mateus espiou pela fresta da porta e sentiu o frio cortando seu rosto. Do lado de fora, o mundo parecia suspenso. Era o dia da travessia. "Isadora?", sussurrou ele, tocando levemente o ombro da menina. "Hora de acordar, pequena. Hoje a gente chega mais perto da casa do promotor." Ela abriu os olhos devagar, ainda com os cabelos emaranhados. Sentou-se e esfregou os olhos com as costas das mãos. "O Brilho também vai?" "Sempre." Enquanto ela se preparava, Mateus organizou os poucos pertences, verificou a chave dourada, guardada agora num bolso interno costurado por ele durante a madrugada. Colocou frutas secas e um pão na pequena mochila e apagou as marcas da fogueira improvisada que haviam feito à noite. Antes de saírem, Brilho aproximou-se de Isadora e abaixou a cabeça. Ela sorriu e abraçou seu pescoço com força. "A gente vai conseguir", sussurrou. Seguiram pela trilha até alcançarem o riacho. As águas, que normalmente eram rasas e calmas, agora estavam turvas e agitadas por causa das chuvas recentes. O som era forte, como um sussurro nervoso da natureza. Mateus analisou a correnteza com preocupação. "Se cruzarmos por ali é perigoso, mas não temos escolha. Se formos mais ao sul, demoramos demais. Eles podem nos alcançar." Brilho olhou para a água, depois para Isadora. Aproximou-se da beira, molhou os cascos, testou o terreno. Depois, sem hesitar, entrou lentamente na água. "Ele vai nos mostrar o caminho", disse Mateus. "Vem, pequena, suba nele e segura firme." Isadora obedeceu. Subiu nas costas do cavalo com a ajuda do velho e se agarrou à crina com força. Brilho começou a atravessar. Suas patas afundavam com dificuldade, mas ele mantinha o ritmo, firme, como se soubesse que cada passo era questão de vida ou morte. Mateus vinha logo atrás, apoiando-se num galho grosso como bengala. Água gelada lhe alcançava a cintura e os pés escorregavam entre as pedras, mas ele mantinha os olhos em Isadora. No meio do curso, a corrente aumentou. Brilho parou por um segundo, reorganizou os apoios e avançou com um salto suave, levando a menina para a parte rasa do outro lado. Quando seus cascos tocaram terra firme, Isadora soltou o ar que nem percebera estar segurando. Mateus, por sua vez,
caiu de joelhos do outro lado, exausto e ofegante. Mas estava vivo. Eles haviam cruzado. Do alto da colina à direita, 2 vultos observavam o movimento. Homens em roupas de trilha, binóculos em mãos, comunicadores presos ao ombro. Um deles tocou o botão e falou. Visual confirmado. A menina está com um idoso e um cavalo branco. Eles acabaram de cruzar o rio. Do outro lado da linha, Gustavo Almeida recebeu a informação com um soco no painel do carro. Seus olhos injetados de ódio deixavam claro que não era mais só sobre controle. Era sobre vingança. Enquanto isso, Mateus e Isadora se abrigavam sob uma árvore, secando as roupas com panos de algodão trazidos por precaução. A estrada para a chácara Três Marias agora estava próxima. Faltavam apenas 3 ou 4 quilômetros por trilha rural. Tá quase, pequena, disse Mateus, respirando fundo. Você tá indo muito bem. O senhor também. Não sou tão valente quanto você, nem tão bonito quanto o brilho, mas estou tentando. Ela riu pela primeira vez em dias. E aquela risada, mesmo breve, foi mais preciosa que qualquer tesouro. Montaram de novo e seguiram. A cada curva, o coração de Isadora batia mais forte. O que encontraria lá? O tal promotor seria mesmo confiável? Haveria alguém que pudesse, finalmente, ouvir a verdade de uma menina tão pequena? Por volta das 10 da manhã, chegaram à entrada de uma estrada cercada por eucaliptos e flores do campo. Uma placa velha de madeira trazia em letras tortas: Chácara Três Marias. Mateus suspirou aliviado. Brilho ergueu a cabeça. Isadora apertou a boneca contra o peito. Chegamos? Ainda não. Mas agora estamos onde devíamos estar. Caminharam mais 1 quilômetro até avistarem uma casa simples, mas bem cuidada, com um jardim de margaridas e uma cerca branca. Um homem de cabelos grisalhos e olhar experiente aguardava na varanda, como se já soubesse que eles viriam. Mateus ergueu a mão em saudação. Doutor Elias? O homem assentiu com a cabeça. Finalmente, entrem. Temos muito a conversar e pouco tempo. Atrás deles, a poeira de um carro começava a se levantar ao longe. Doutor Elias havia servido como promotor por mais de 30 anos. Era um homem calado, mas com o olhar de quem carregava o peso de muitos silêncios. Quando viu Isadora montada em Brilho, encharcada, pálida e segurando uma boneca com mais força do que deveria ser necessário, entendeu na hora que a história não era simples. Entrem rápido, disse ele, já abrindo a porta da casa. Dentro, a chácara era organizada, cheia de livros, documentos e o aroma leve de café recém-passado. Mateus ajudou Isadora a descer do cavalo, e Brilho permaneceu próximo à varanda, deitado, mas em posição de guarda. Na sala, ao redor da mesa de madeira maciça, os 3 se sentaram. Elias ouviu tudo, cada detalhe contado por Mateus, com pausas longas para que Isadora respirasse entre as palavras. Ela falou pouco, mas com precisão. Quando tirou do bolso a chave dourada e a colocou sobre a mesa, o ex-promotor arregalou os olhos. Isso é da caixa de segurança de Helena? Murmurou ele. Sim, a mãe dela deixou escondida na boneca. Sabia que algo ruim podia acontecer? Explicou Mateus. Elias se levantou e foi até uma estante. Retirou um caderno antigo, rabiscado com nomes e datas. A herança da família vinha sendo alvo de disputa havia anos. O pai de Gustavo faleceu sem saber que o próprio filho desviava fundos da empresa. Helena descobriu e começou a juntar provas, mas sumiu antes de conseguir entregar. Ela não fugiu, disse Isadora, baixinho. Ela foi embora para me proteger e prometeu voltar quando fosse seguro. Agora a gente tem tudo que ela queria proteger, completou Mateus. Elias assentiu.
os olhos marejados. Se essa chave abre o que eu penso, está tudo prestes a mudar. Enquanto isso, do lado de fora, um carro preto cruzava a estrada rural com velocidade. Era Gustavo. Os pneus levantavam terra, o motor rugia. Atrás, 2 seguranças armados. Ele sabia onde ela estava e não ia esperar pela justiça. Elias, que observava o portão pela janela, percebeu a aproximação. Vamos precisar agir agora. A polícia está a caminho, mas não chegará a tempo. Ele abriu um compartimento oculto na parede e retirou uma caixa de metal. Essa é a segunda chave, a de Helena. Combinada com a de Isadora, abre o cofre. E temos uma cópia dos documentos digitalizados em um pendrive. Tudo pronto. Só precisamos proteger a menina. Mateus olhou para a varanda, onde Brilho esperava. Ele vai levar ela pela trilha do bambuzal. Sai direto na estrada de baixo. Célia vai estar lá esperando, com o delegado que acredita na gente. E você? Perguntou Elias. Eu fico. Ele vem por mim. Sempre foi sob controle. Ele precisa ter certeza de que calou a última testemunha. Não houve tempo para mais palavras. O som do carro se aproximava. Brilho se levantou, já com o instinto em alerta. Mateus se ajoelhou diante de Isadora. Pequena, tá na hora de ser mais corajosa do que nunca. O Brilho vai te levar até o lugar seguro. Você segura firme e entrega isso aqui. Ele colocou o pendrive e a chave em sua mão. Ao delegado. Ele vai saber o que fazer. Isadora estava tremendo, mas seus olhos mostravam algo novo. Determinação. E eu consigo, porque minha mãe disse que coragem não é não ter medo. É fazer mesmo com medo. Exatamente. Disse Mateus, sorrindo com lágrimas nos olhos. E então, Brilho abaixou-se mais uma vez. Elias ajudou a menina a subir. O cavalo disparou pela trilha lateral, desaparecendo entre o verde do bambuzal. Atrás dele, o som de pneus cantando no cascalho ecoou como trovão. Gustavo saltou do carro com os olhos em chamas. Avançou contra Mateus sem dizer palavra. Onde ela está? Rosnou. Já está longe demais para você, Gustavo, respondeu Mateus com firmeza. E pela primeira vez, você perdeu. Gustavo tentou avançar, mas as sirenes se fizeram ouvir ao fundo. A viatura de apoio de Célia e o delegado surgiram pela estrada, seguidos por 2 viaturas da Polícia Estadual. Em poucos minutos, o homem foi imobilizado, algemado e colocado no banco traseiro da viatura. Você não vai escapar disso, gritou ele. Não mesmo, respondeu o delegado com firmeza. Agora temos provas e testemunhas. Brilho chegou à clareira ao lado da estrada de baixo no mesmo instante. Célia correu ao encontro deles e ajudou Isadora a descer. A menina, chorando de alívio, entregou os documentos ao delegado com mãos firmes. É tudo verdade, disse ela. Meu pai tentou me matar, minha mãe está viva. Ela fugiu para me proteger. O delegado olhou o conteúdo, os olhos se arregalando com cada página. Santo Deus, vamos acabar com isso de vez. Nos dias que se seguiram, a história ganhou o país. Reportagens, entrevistas, documentos. Helena finalmente pôde reaparecer, protegida pelas autoridades. Mãe e filha se reencontraram em lágrimas num campo florido, com Brilho ao lado como testemunha silenciosa daquele milagre. Mateus e Célia foram convidados a morar com elas numa nova casa, mais ampla, mais cheia de vida. Brilho ganhou um estábulo só para ele, mas insistia em dormir do lado de fora do quarto de Isadora. E todas as noites, ao deitar-se, a menina sussurrava: Obrigada, meu herói, porque havia aprendido que às vezes os anjos não têm asas. Tem crina branca e coração de gigante. Muito obrigado por acompanhar esta história até o fim. Se ela tocou o seu coração, assim como tocou o nosso,
te convidamos a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde as próximas histórias emocionantes que estamos preparando com muito carinho. Até a próxima jornada.